Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos. E pessoal, no vídeo de hoje, já que agora a gente já sabe escrever nossos códigos bem bonitinho, nossos padrões de nomenclatura e já passou por toda aquela parte de variáveis e tudo mais, então agora é o momento perfeito da gente aprender sobre operadores, beleza? E pessoal, vocês devem estar se perguntando o que são operadores. Se você não está se perguntando, você deveria estar se perguntando, porque é o conceito que a gente vai ver agora. Operadores basicamente são símbolos que fazem uma solicitação para o compilador do Java, no caso a JVM, para fazer alguma instrução no nosso computador, no nosso programa e tudo mais, beleza? Então, supondo que a gente tem um símbolo, por exemplo, que eu vou dar um spoiler para vocês, que a gente vai ver hoje, operadores aritméticos. Então, supondo que a gente tenha um símbolo de mais, então ele vai pegar dois valores e vai somar. Então é basicamente isso. Vocês viram que eu acabei de falar que a gente vai estudar primeiramente os operadores aritméticos, mas ainda tem mais dois além do aritmético, que são os lógicos e os relacionais. Eu vou deixar os lógicos para uma aula e os relacionais para outras, então a gente vai focar estritamente nos aritméticos nessa aula, beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês estavam na escola, vocês aprenderam programação, sim. Então, os operadores aritméticos são aqueles operadores que a gente viu na escolinha, que é de mais, menos, divisão, e eu vou mostrar para vocês uma tabela bem legal que vai falar muito sobre isso. Mas, tipo, deixando a brincadeira de lado, não é que vocês aprenderam programação desde pequenininho, e sim que na programação tem muitas coisas da matemática, e na escola vocês viram matemática, acredito eu, então é basicamente sobre isso, tá? Então vocês vão ficar bem familiarizados e bem... tem uma afinidade maior com esse assunto aqui da programação, beleza? Então já vai ser um pouco melhor de vocês entenderem, ok? Então, pessoal, aqui tá a nossa tabelinha. Eu acredito que não seja nenhuma novidade para vocês que, por exemplo, o mais de adição seja de somar dois números. Então, x mais y igual a soma de x com y. Então, é basicamente isso, não tem tanta dificuldade. Então, o menos é subtração. Esse sinalzinho aqui de asterisco, a gente não utiliza o x, tá? Que a gente costuma utilizar na escolinha. Aqui é um asteriscozinho para fazer multiplicações. Essa barrazinha para fazer divisão. E esse símbolozinho aqui de porcentagem, a gente usa para fazer o resto da divisão. Então, se vocês ainda não sabem o que é o resto da divisão, eu vou simbolizar rapidamente aqui para a gente ver, tá bom? Então, a gente vai ver tudo isso agora. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês algumas nuances que tem, que vai ser bem legal, mas vamos começar pelo básico, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui um inteiro, número, que vai ser igual a 10. Outro inteiro, outro número, que vai ser igual a 20. Beleza? Vou só formatar aqui. Agora, pessoal, eu vou printar para vocês qual que vai ser a soma de 10 mais 20. Ok? 10 mais 20. Vamos lá, vamos ver o que vai ser. Logicamente vai ser 30, né? Mas a gente sabe que a nossa variável número e outro número guarda literalmente esses valores que eu somei. Então, vamos utilizar as variáveis, né? Porque a gente declarou aqui, então vamos utilizar elas. Então, número mais outro número vai ser igual a 30, já que um guarda 10 e outro guarda 20. Agora a gente vai modificar o operador, vai ficar assim. Vou só guardar esse valorzinho aqui para a gente não esquecer dele. Então, int soma igual a essa operação. Então perceba o seguinte, que legal, olha isso aqui que legal que a gente acabou de fazer. Número mais outro número, ele retorna algo. Então, quando a gente faz essa operação vai retornar alguma coisa pra gente, que no caso vai ser o 30. E o 30, ele é um número inteiro, então eu posso guardar esse número inteiro numa variável soma que também é do tipo inteiro, beleza? Então não tem muito segredo aqui, é bem simples, tá? Agora a gente vai fazer outra operação com número. Vou pegar esse númerozinho aqui que já está aqui inscrito e vou só colar aqui. Vou trocar aqui por menos. Qual vocês acham que vai ser a nossa saída? É muito importante que vocês falem, beleza? Então, ok. Eu vou entender que vocês disseram para mim que é 10 menos 20, que no caso seria menos 10, não é isso? Então, beleza. Menos 10 é o nosso resultado e a gente também pode guardar ele numa variável. Então, int subtração. Belezinha? Então, número menos outro número. Vou escrever aqui porque fortalece o cérebro da gente e fica melhor. Então, vou colocar aqui subtração. E a subtração vai mostrar pra gente o mesmo resultado, assim como a soma, para mostrar para vocês que está guardando o valor corretamente. Opa, coloquei o valor errado aqui. Valor corretamente, então tá aqui, 30. Dessa mesma forma, eu vou mostrar para vocês a divisão. Divisão é igual a número. Vou colocar dessa vez outro número dividido para número, que aí fica um númerozinho bem legal e tal. Deixa eu ver aqui.
divisão, fica 2. Beleza? Aqui 20 dividido para 10, corta aí o 0 com 0, fica 2. Agora vamos fazer o contrário, né? Supondo que eu coloque assim, número dividido para outro número. Então fica 0, né? Mas por que ficou 0? Vocês devem estar se perguntando. Pessoal, se a gente divide 10 por 20, é a mesma coisa de 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 0,5. Qual é a parte inteira dessa operação? Que a gente já sabe que vai ser. Vai ser o 0, a parte inteira. Então, se a gente colocar int aqui, ele vai pegar apenas a parte inteira, que vai ser o 0. Mas se eu colocasse, por exemplo, um double, ele retornaria o 0,5, ok? Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo que eu tô falando para vocês. Ok? Então, vamos lá. Aí, 0,0. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Marcos, o que está acontecendo aqui? Então, pessoal, uma coisa muito importante agora, que ainda bem que deu esse resultado, porque aí eu já vou mostrar para vocês. Sempre que a gente colocar, por exemplo, um inteiro para fazer uma operação com inteiro, muito provavelmente vai retornar um inteiro. Então, se a gente quisesse que aparecesse algo tipo um double e fosse fazer uma operação com outro double, para poder mostrar um número quebrado, deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Vou comentar essa linha e essa. E agora, muito provavelmente, vai aparecer o nosso querido 0,5. Deixa eu só colocar aqui o comentário. 0,5, beleza, pessoal? Já que aqui ele é um número quebrado e vou poder fazer operações direitinho com números quebrados. Você deve ter percebido também aqui, por exemplo, ó, que aqui tá dando erro. Então, era só mudar aqui para double e ficaria tudo certinho, beleza? E aí já viria números quebrados, né? Pra gente aqui, por exemplo, a soma. Vamos ver quantos que daria aqui a soma. Deve dar tipo 30.0 no máximo, né? Então, beleza. Então, é importante a gente saber essas nuances que tem no Java. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer essas somas que podem impactar na sua aplicação, ok? Então, perfeito. Eu espero que vocês tenham entendido que colocar inteiro ou colocar double vai afetar seu programa da forma que vai ser compatível lá com a matemática e tudo mais, beleza? Então é o seguinte, vamos transformar isso aqui em int novamente, para a gente continuar trabalhando de forma tranquila com os nossos operadores, certo? Tem um novo operador, que agora a gente vai ver, que se chama operador de módulo. Ele não se comporta muito bem com o double, né? Então, normalmente a gente utiliza mais para inteiros, tá? Então, se você utilizar o operador de módulo com double, não garanto que vai funcionar perfeitamente da forma que você quer, já que vai fazer a divisão e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Mas, por exemplo, se eu pego número, módulo, deixa eu ver aqui, módulo de outro número. Vamos ver qual vai ser o resultado disso aqui, módulo. Então, vamos ver o resultado. O resultado foi 10, ok? Então, é basicamente o seguinte. Vamos aqui para nossa lousinha digital para ver o que foi que aconteceu nessa operação. Então, vamos lá, pessoal. Aprender como é que fica esse caso em específico. Depois eu vou mostrar outro caso que é bem mais comum. É porque eu escolhi números horríveis para a gente trabalhar. Mas tudo bem. Então, 10 módulo de 20, ok? Isso aqui vai dar 10. Mas por que que vai dar 10? Basicamente, quando a gente tem esse operador de módulo da divisão, a gente faz o seguinte coisa, 10 dividido para 20. E aí a gente vai ver, assim como uma divisão normal, quantas vezes 20 cabe dentro de 10, né? Só que aí 20 não cabe dentro de 10 porque 10 é muito pequeno. E aí aqui colocaria 0 e aqui ele entende esse 0 aqui que a gente vai colocar como um 0 aqui. E aí fica 10 menos 0 que fica o resto 10, ok? E é basicamente assim que funciona, ok? Só que se fosse uma divisão normal, aqui ficaria 0,5, aqui ficaria o resto 0. Não é assim que funciona, tá? Funciona nessa seguinte coisa, ele já para aqui quando teria que colocar uma vírgula, então ele não coloca essa vírgula. Funciona dessa forma aqui. Mas se eu fosse trabalhar com um valor que cabe dentro, então, por exemplo, de 13 dividido para 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 13, né? Então, tipo, 7 vezes 2... já fica 14, né? Então já não cabe. Então a gente já não poderia, a gente já não poderia utilizar o 2 aqui embaixo. Então o mínimo que a gente poderia utilizar é 1. Então 7 é 13 menos 7, né? Ficaria 6. Então o nosso resto seria 6. Vamos colocar lá na programação para ver se isso aqui tá correto. Então vou mudar aqui meu número para 13 e aqui para 7. Ok? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Vai dar 6. Isso, exatamente, deu 6. Então, vocês estão vendo que é basicamente assim que funciona essa nossa lógica de módulo, beleza? Vocês ficam se perguntando, quantas vezes aqui cabe dentro daqui, entendeu? E aí, fica bem legal. Agora, vamos ver algumas outras peculiaridades que esse símbolozinho de operadores trazem para os nossos programas. Eu vou mostrar aqui para vocês como que fica agora essa questão
do mais na string, que também não deixa de ser um operador, mas aplicado em um contexto diferente. No caso é uma string, né? Então string nome, Marcos, e aqui eu vou botar string sobrenome. Lembrando que eu sempre estou seguindo o padrão de camel case, viu? Ó, sobrenome, ok? Perfeito. Então vamos lá. Agora eu vou colocar um maisinho aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Esse maisinho juntou a minha string, então ficou grudadinha, certo? Então é para isso que o mais serve quando está aplicado com strings dentro do nosso contexto de Java. Ele basicamente vai concatenar as strings, ou seja, vai juntar elas. Então é basicamente como se fosse uma ligazinha, né? Uma cola. Eu vou colocar aqui um espaço no meio para não ficar o nome junto, certo? Então ficou Marcos Rodrigues, ok? Isso era só mais uma curiosidade aí para vocês saberem da nossa linguagem. Além de curiosidade, também uma funcionalidade que a gente usa muito, né? Que no caso é a concatenação de strings, ela é muito importante. Agora, a gente vai ver os operadores simplificados, que a gente vai começar primeiro com os operadores unários. E aí vocês devem ter me escutado falando unário, né? Então, o que é um operador unário? Operador unário é quando a gente trabalha apenas com um número e esse operador. Vocês vão entender melhor como que vai funcionar. Então, tipo, antes a gente utilizava tipo número mais número. E aí gerava um número. Perceba que a gente está trabalhando com dois números aqui. E a gente vai trabalhar basicamente com um número só agora, ok? Então eu vou definir aqui um número pra gente, número 10. A gente tem alguns operadores unários, que é o mais mais e o menos menos. Além dos nossos operadores simplificados, que é o mais igual, o menos igual. A gente também tem o divisão igual. E todos aqueles outros que a gente já tem, só que com igual, que é para fazer uma atribuição, né? E aí, dando um spoiler para vocês, sim, esse símbolozinho de igual significa atribuição. Então, ele atribui o valor a algo. Só que esse símbolozinho de igual não entra tanto no nosso contexto de operadores aritméticos, né? Eu acredito que ele entra em operadores mais de operadores de atribuição e tudo mais, mas eu vou falar um pouco dele aqui também. Então, símbolozinho de igual é atribuição. Então, vocês já devem ter percebido de forma lógica nas nossas aulas que a gente diz um tipo de dado inteiro com nome e número, ele recebe, então esse igualzinho recebe o valor 10. E aí vocês já sabem pela nossa prática, né? Mas só para reforçar aí para vocês, ok? Então, vamos ver aqui como é que funciona esses operadorzinhos unários, né? O operador unário basicamente é o seguinte, eu posso colocar número mais mais. O que esse número mais mais ele simboliza? Depende muito do contexto de como esse número mais mais ele é aplicado. Então, por exemplo, system.out.print número mais mais. Basicamente esse número mais mais vai adicionar um mais um ao meu número. Então, tipo aqui ficaria 11, certo? Vamos ver se vai funcionar. Então, passei vergonha, não funcionou. Mas não é bem isso que aconteceu, né, pessoal? Ele realmente printou 1 aqui, só que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, eu printei o número mais mais aqui e eu vou printar o número de novo, só para ter certeza, só para garantir, ver o que vai acontecer. Então, ele printou o 10 e depois mostrou que apareceu o número incrementado. Ah, agora eu entendi o que está acontecendo, né, Marcos? Então, ele primeiro printa e depois ele faz o incremento. Sim, pessoal, exatamente. Então é isso que significa quando vocês colocam o operador unário depois de mais, né? Então ele faz o seguinte. Primeiro, ele faz o print. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro ele faz o print desse número. E depois ele faz número igual a número mais 1. Ah, agora eu tô entendendo. Sim, é assim que funciona. Então vou colocar que é o mesmo que, ok? Então, entendam isso. Se você gostar de anotar no seu caderno, anote, por favor. Eu vou até terminar de colocar aqui as outras coisinhas. Pronto, completei aqui esses daqui. Acredito que não tá faltando nada. Mas, anotem no seu caderninho. Isso aqui é muito importante, tá? E vai fazer toda a diferença quando você for aquele programador chuchu, beleza? Então, aqui tá ótimo. Então, agora que você entendeu o operador mais mais quando vem depois, você vai entender o operador mais mais quando vem antes. Assim, a ordem importa e muito, beleza? Então vou comentar essa linha aqui para não ter perigo nenhum. E agora as linhas que estão sendo executadas é só a 8 e a 15. Eu vou colocá-las bem pertinho para a gente não ter confusão. Vou colocá-las pertinho. Ok, beleza? Então só que está sendo executada essas duas linhas aqui. Então vamos lá, executar, ver o que vai acontecer. Ó, ela já printou o número incrementado. Então a gente entende basicamente que ele é o mesmo que esse daqui, só que não, né? Ele faz o seguinte. Ele primeiro incrementa. Então essa linha aqui vem primeiro. E depois ele printa. Sim, perfeitamente. Eu vou até ajeitar aqui.
E maravilha. Então, quando vem antes, ele já faz o incremento antes e depois printa. Quando vem depois, ele faz o incremento depois, né, de printar. Então, ele printa e depois faz o incremento, ok? Então, percebam que esse mais é a mesma coisa de colocar número igual a número mais 1. Show de bola, pessoal. Então, a gente viu esses nossos operadores unários aritméticos aqui também. A gente vai utilizar muito eles, pode parecer que não. E da mesma forma se aplica o nosso menos menos. Então, se a gente colocar aqui número, menos menos número, já vai printar o 9 pra gente, beleza? E é basicamente isto. Vale ressaltar também que as regras da matemática se aplicam para cá. Então, se você colocar apenas um operadorzinho de menos num número, o que era 10 vira menos 10, tá? Então, também o menos e o mais são considerados operadores unários também. E se eu tiver aqui um menos 10 e colocar um menos, então menos com menos dá o quê? Dá mais, né? Então fica mais 10. Então, da mesma forma que aqui teria um menos, por padrão, sem colocar nada aqui, seria um mais. E se printar, ele fica um mais da mesma forma, ok? Então, passado todas essas explicações, agora a gente vai para esses nossos operadores aritméticos, que são simplificações, e quando a gente vai fazer uma atribuição e vai fazer uma soma, uma divisão, uma subtração ou uma multiplicação, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês a seguinte coisa. Esse operador aqui, quando a gente faz a seguinte coisa, número 10. Eu posso colocar um 20. É a mesma coisa que eu fazer a seguinte coisa. Número igual a número mais 20. Da mesma forma, se eu fizer a seguinte coisa. Trocar aqui por um menos. Vou formatar. Trocar aqui por um menos. Aqui coloco um menos também. Para quem não sabe, eu estou formatando no Ctrl Shift F, tá? Se aqui tiver desarrumadinho, para formatar é Ctrl Shift F. Aí fica formatadinho. Beleza? Então, ok. Então, vocês devem ter percebido que basicamente esse símbolo, ele é o seguinte. É número, que ele vai reatribuir o número com essa expressão e o númerozinho que está sendo colocado. Então, número é igual número menos 20, que daqui o menos e daqui o 20. Aqui é número igual a número mais 20, que é número mais 20. E da mesma forma se aplica aqui também. Então, se aqui for uma divisão, vai ficar a seguinte coisa. 20 e vai ficar, vou deixar vocês completarem, exatamente. Vai ficar número igual a número dividido para 20. Então, vamos fazer esse teste aí junto com vocês. Eu vou printar esse resultadozinho aqui que eu peguei. Eu vou printar ele para a gente ver o que ele vai printar para a gente. Então, número mais igual a 20. Então, ele vai fazer o processo de atribuição e de soma, né? Então, vamos ver. Vai ficar 30. Então, o número está sendo reatribuído aqui. E, no caso, o número aqui é 10. 10 mais 20, 30. Então, esse 30 vai vir para cá. Da mesma forma, se eu colocasse um menos, então, número menos igual a 20. No caso, é menos 10. Então, aqui seria número 10 menos 20. Aqui seria menos 10 e menos 10 vai ser jogado para a variável número. Da mesma forma, isso acontece para os outros símbolos também. Eu espero que vocês testem para ver que eu não estou mentindo para vocês, né? Para fazer esse teste junto comigo. Então, aqui fica número vezes igual a 20, fica 200. Então, 10 vezes 20 reatribuído fica 200, ok? Então, é basicamente isto. Eu sei que o nosso vídeo está muito longo, mas vamos aplicar esse conhecimento no Spigot para a gente ver como que vai ficar dentro do nosso Minecraft. Vamos lá ver como é que vai ficar. Eu quero que vocês agora vejam esse código que a gente já estava fazendo nos nossos projetos anteriores. E eu quero que vocês pensem em algum jeito da gente poder guardar toda a quantidade de vezes que um jogador já entrou no nosso servidor. E isso utilizando apenas os conceitos que a gente já viu. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Enquanto isso, pausem o vídeo e tentem fazer ele por conta própria, beleza? Que eu já vou implementar a solução para vocês. A forma que eu vou fazer é da seguinte forma. Eu vou declarar uma variável aqui fora chamado número entradas. E vai começar com 0. Eu poderia não declarar. Também começaria com 0, não tem problema. Mas por boa prática, eu vou colocar um 0 aqui para a gente saber que ela começa com 0. E cada vez que o jogador entrar, ela simplesmente vai fazer número entradas mais. Pronto, acabou. E é assim que ficaria o número de formas que o jogador entrou no nosso servidor. Os programadores que já são mais experientes devem estar se perguntando que isso não é uma forma eficiente de se fazer. Ok, não é uma forma eficiente de fazer, mas por enquanto que vocês estão começando, essa é uma forma mais legal e divertida que eu consegui aplicar esse conhecimento. Então,
pessoal, vamos ser mais amigáveis com o pessoal que tá aprendendo agora, ok? Então, vamos se divertir junto com a gente e vamos fazer isso daqui pra gente ver como que vai ficar. Deixa eu só consertar aqui, vai ser números entradas, pra ficar no plural, beleza? Pra gente ficar bem legalzinho. Aí a gente vai colocar isso aqui no começo, pra fazer essa primeira instrução primeiro. E aí depois eu vou mandar a quantidade de vezes que o jogador já entrou no servidor. Então, jogador.sendMessage, você entrou. Aí eu vou concatenar números entradas de vezes. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou colocar uma corzinha aqui nessa string. Eu vou colocar aqui verde. Aqui eu vou colocar branco. E aqui eu vou colocar verde de novo. Ok? Perfeitamente. Agora a gente vai compilar o nosso código e vamos ver como é que isso aqui vai ficar no nosso servidor. E beleza, pessoal, com o nosso joguinho aqui aberto, agora eu vou entrar no nosso servidor e vamos ver se ele vai contabilizar para mim a quantidade de vezes que eu já entrei no servidor. Vixe, já entrei morrendo aqui, mas ele mandou para mim aqui no chat, você entrou uma de vezes. Olha, eu esqueci de colocar uma quantidade de vezes, né? Só que aí eu coloquei uma de vezes. Então vamos ver aqui, se eu entrar novamente, se ele vai fazer o incremento para mim. Você entrou 2 vezes. Nossa, cara, muito legal. Eu espero que vocês tenham se divertindo tanto quanto eu. E pessoal, eu espero muito, pessoal, que vocês estejam se divertindo aprendendo programação. Que programação é um processo de aprendizado lento, mas é muito massa a gente aprender e ter paciência com as pessoas que estão aprendendo, pra gente não virar aqueles programadores e pessoas de tecnologia que são muito chatos. Então, tenha paciência com o pessoal que estão aprendendo e vamos se divertir. Vou entrar de novo, vou ver quanto é que dá. Ó, deu 3 vezes. Ah, muito bom. E pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei bastante. Pratiquem e tentem buscar novas atividades também para vocês fazerem. Tentem implementar alguma coisa bacana. Entre lá no meu Discord e mande o que você implementou para mim, para eu dar uma olhada e a gente curtir lá na nossa comunidade, beleza? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa likezão. E muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau.